Caros alunos, caras alunas, meu nome é Cristiano Lourenço Rodrigues. Vamos falar um pouco aqui sobre processo do trabalho, a vocês concursandos, uma disciplina com bastante peculiaridades. Né? Há a possibilidade de uma mudança por conta da reforma trabalhista, mas se essa reforma for aprovada, nós traremos as novidades e destacaremos os pontos de mudança da legislação processual trabalhista, principalmente da CLT. Para começar a falar de processo de trabalho, temos que trazer algumas noções básicas, né? Noções básicas envolvendo o conceito, a natureza jurídica da disciplina, envolvendo a autonomia do direito processual do trabalho. E é exatamente neste ponto que eu começo, falando do conceito de processo do trabalho. O que nós podemos entender como sendo o processo trabalhista. Bom, essa definição, esse conceito, é um conceito de natureza doutrinária. Então, temos várias conceituações, vários doutrinadores que trazem conceituações diversificadas, mas nós podemos, num primeiro momento, falar que o processo do trabalho tem como conceito, ele é, na verdade, um conjunto, né? Ele é um conjunto, poderíamos colocar aqui como um conjunto, né? Um conjunto, esse círculo como um conjunto de normas jurídicas, né? De instituições, né? Um conjunto de normas e de instituições que tem como objetivo, o objetivo é regular o funcionamento das instituições responsáveis pela atividade jurisdicional trabalhista. Para quê? Para resolver, para solucionar os dissídios individuais e os dissídios coletivos derivados da relação de trabalho em sentido amplo. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente esse conjunto de normas jurídicas, de instituições, né, que se destinam a regular a atividade jurisdicional trabalhista. Por sua vez, o Estado juiz, a Justiça do Trabalho, deverá trazer uma solução para os conflitos jurídicos trabalhistas, para os dissídios individuais e coletivos derivados da relação de trabalho. Então, esse conceito é um conceito que abarca de uma maneira global, de uma maneira geral, aquilo, né, o cuidado da disciplina de direito processual do trabalho. Sobre a natureza jurídica. Então, essa natureza jurídica é uma natureza jurídica de direito público, porque cabe à União Federal legislar com exclusividade sobre o direito processual do trabalho. Sobre a autonomia. Não há dúvida de que o direito processual do trabalho tem autonomia, possui autonomia em relação às demais disciplinas da ciência do direito, né? Principalmente em relação ao direito processual civil. Então, pessoal, predomina a tese que a doutrina intitula como teoria monista. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o direito processual do trabalho tem autonomia, porque tem regras, tem princípios, tem instituições, tem características peculiares, especiais, que fazem com que a disciplina tenha a sua autonomia. A doutrina é vasta, a doutrina é ampla. Portanto, hoje há consolidada uma doutrina bastante vasta, bastante ampla, acerca do direito processual do trabalho. Tudo bem? Então, o conceito de direito processual do trabalho, mais uma vez, conjunto de normas, de princípios e de instituições destinadas a regular a atividade jurisdicional trabalhista, com qual objetivo? Com o objetivo de solucionar os dissídios individuais e coletivos trabalhistas. A natureza jurídica. A natureza jurídica é uma natureza jurídica de direito público. Cabe à União legislar
com exclusividade sobre direito processual do trabalho. Não há dúvidas quanto à autonomia do direito processual trabalhista, porque as normas, os princípios que lhe são próprios, suas instituições, a justiça do trabalho, que é uma justiça autônoma, e ampla e vasta produção doutrinária, ok? Então, temos aí o conceito natureza jurídica e autonomia do direito processual. Formas de solução dos conflitos trabalhistas. No direito processual do trabalho, basicamente temos 3 formas: a autodefesa, a autocomposição e a heterocomposição. A ideia de autodefesa remete àquela expressão um tanto consagrada de fazer justiça com as próprias mãos. Coloquemos isso entre aspas, para que possamos entender. Obviamente, essa maneira direta, sem intermediários, de solucionar conflitos jurídicos só é possível se o ordenamento jurídico trouxer uma norma que nos autorize a agir dessa forma, a buscar a solução do conflito jurídico diretamente. A própria parte busca a solução desse conflito jurídico. No direito processual do trabalho, o exemplo mais claro de autodefesa é a greve. Vejamos aqui no quadro. Exemplo de autodefesa no direito do trabalho. Do direito do trabalho, e aí nós temos o artigo 9º da Constituição Federal, que assegura o direito de greve. Esse direito de greve é exercido diretamente pelas partes. Por quem? Pelos trabalhadores. Os trabalhadores podem decidir pela greve, podem decidir em qual momento a oportunidade do exercício da greve e os interesses que serão defendidos através da greve. Obviamente, por se tratar de um direito fundamental de natureza constitucional, em que a parte pode diretamente buscar melhores condições de trabalho, esse direito, como todos os direitos no nosso ordenamento jurídico, é um direito que tem as suas limitações. E essas limitações são trazidas por quem? Pela lei. A lei traz as limitações. No caso, a lei de greve traz as limitações do direito de greve. Não é um direito absoluto, é um direito relativo. E a lei trará aquelas atividades que são essenciais, ou seja, nas quais o exercício do direito de greve será mitigado, será limitado, e também falará dos abusos, e os abusos cometidos se sujeitarão às penas da lei. Mas, ao que nos interessa, a autodefesa, o principal exemplo no direito trabalhista é o direito de greve, um direito que está previsto constitucionalmente e que tem uma lei ordinária que traz as limitações a esse direito. Tudo bem, pessoal? Voltando, vamos lá, falamos da autodefesa, e vamos falar aqui da autocomposição. Qual que é a ideia de autocomposição? A ideia da autocomposição é que as partes diretamente, mas vejam, diretamente as partes, melhor dizendo, por intermédio de um terceiro, colaborador, um terceiro colaborador. Esse terceiro colaborador, ele vai auxiliar as partes para que as partes cheguem a um acordo, para que as partes resolvam o seu conflito.
Né? Então, esse terceiro colaborador, ele age na aproximação das partes. Né? Então, aqui a gente pode falar na aproximação das partes. O terceiro colaborador aproxima as partes, levam as partes a se entenderem, a buscarem uma solução para a controvérsia que foi instalada. Então, essa é a ideia de autocomposição. Né? A ideia de autocomposição. Esse terceiro colaborador, ele não traz a solução pronta e acabada. Ele apenas sugere, ele apenas trabalha psicologicamente, trabalha com um auxílio técnico para que as partes cheguem a um acordo. A figura de autocomposição mais conhecida, né, é a mediação. A mediação. Por sinal, a mediação é tida como um meio alternativo para a solução dos conflitos. Essa alternatividade é importante que nós também colocamos isso entre aspas, né? Porque é um meio tão adequado quanto a solução a qual estamos acostumados, que é a solução jurisdicional. Então, na mediação, nós temos a figura do mediador. Essa figura está em alta no momento, com o advento do novo Código de Processo Civil, no artigo 3º, uma norma fundamental do novo Código de Processo Civil, há um estímulo e uma vontade posta pelo legislador que as controvérsias sejam solucionadas por outros meios que não o jurisdicional, que não o litígio que é levado ao Poder Judiciário. E entre estes meios, nós temos a mediação e temos a arbitragem. A mediação é uma forma de autocomposição e o mediador aproxima as partes para que elas cheguem a uma solução. A mediação pode ser judicial, ela pode se dar, essa figura do mediador. O mediador ele pode agir no processo judicial, a ação judicial foi ajuizada, o processo se instalou e um mediador, que não a figura do juiz, em um primeiro momento, em um momento inicial do processo, busca uma solução negociada entre as partes. E temos também a mediação extrajudicial. Por sinal, né, a mediação extrajudicial, recentemente, no ano de 2015, foi editada a Lei número 13.140 de 2015. Lei 13.140 de 2015, disciplinando a mediação. Né? A mediação. E a mediação pode dar-se no âmbito processual, uma solução a qual chamamos endoprocessual, e fora do processo, extrajudicialmente. Né? No direito do trabalho e no direito processual do trabalho, a mediação ela é possível em alguns exemplos que podemos falar da mediação. Acompanhem comigo aqui no quadro. Estamos falando do artigo 3º do novo CPC, a mediação, como uma das formas de solução, e exemplos de possibilidade de mediação nos conflitos trabalhistas. Nós temos esta lei, pessoal, a lei número 10.101 de 2000, no seu artigo 4º, permite a mediação. E do que trata a lei número 10.101 do ano de 2000? Trata da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa. Ok? É muito comum os acordos e as convenções coletivas de trabalho
trazerem cláusula a respeito da participação nos lucros ou resultados da empresa. E, no âmbito da negociação, a negociação entre sindicatos e empresas, ou entre sindicatos profissional e econômico, dos trabalhadores e dos empregadores, é possível a mediação, é possível a escolha de um mediador, né? Assim como é possível também a arbitragem, como veremos no próximo slide. Tudo bem, pessoal? Sobre a mediação, sobre a Lei 13.140 de 2015, que trata da mediação, ela faz uma referência à questão trabalhista. Ela faz uma referência à questão trabalhista, no parágrafo único do artigo 42. E qual referência é essa? Tendo em vista as peculiaridades dos litígios trabalhistas, dos conflitos jurídicos trabalhista, a lei diz que a mediação extrajudicial só será possível se for editada uma lei específica. Então é isso que diz o artigo 42, parágrafo único da lei. Ele diz que é possível a mediação extrajudicial do litígio de natureza trabalhista, contudo, se faz necessária a edição de uma lei própria, uma lei específica. Tudo bem, pessoal? Anotando aqui bem pequenininho, lei específica. Tudo bem? Voltemos para tratar da heterocomposição. Na heterocomposição, um terceiro traz a decisão. Um terceiro decide. Diferentemente da mediação, na heterocomposição, o terceiro é chamado a decidir o conflito. Aqui na heterocomposição, as duas hipóteses são a arbitragem e a solução por intermédio do Estado juiz. Na heterocomposição, temos a arbitragem, os árbitros, a arbitragem, com a concordância das partes, que permitem a eleição do árbitro, levam para a arbitragem o seu litígio, e temos o Estado juiz. Temos o Estado juiz. Ok, pessoal? Arbitragem e Estado juiz. Aqui na tela. Arbitragem. Exemplos de possibilidade de arbitragem nos conflitos trabalhistas. Lá no artigo 114 da Constituição, que vai trazer a competência da Justiça do Trabalho, há uma menção expressa à arbitragem no parágrafo 2º. No âmbito da negociação coletiva entre sindicatos ou entre o sindicato econômico e uma empresa ou grupo de empresas, na negociação coletiva, as partes podem escolher a arbitragem para a solução do conflito. Então, a referência do parágrafo 2º é a arbitragem para o dissídio coletivo. A questão que se coloca é se a arbitragem é possível no dissídio individual, no conflito jurídico trabalhista de natureza individual. A jurisprudência não é pacífica em relação ao tema, porém, o entendimento majoritário é pela impossibilidade de arbitragem nos dissídios individuais, nos conflitos jurídicos trabalhistas individuais. Tá ok, pessoal? Por quê? Pelo caráter de indisponibilidade
que grava o direito trabalhista. Esse caráter de indisponibilidade que grava o direito trabalhista, a hipossuficiência jurídica da figura do empregado, né, por conta dessas características especiais, né, em relação aos conflitos jurídicos trabalhistas, no âmbito individual, a jurisprudência veda a solução por meio de árbitros, por intermédio da arbitragem. Ok? Em relação aos dissídios coletivos, sem problema algum. A própria Constituição, expressamente no parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição, permite a arbitragem, porém não para os dissídios de natureza individual, pelo menos não majoritariamente. Nada obstante, existam algumas decisões minoritárias que admitem também para os conflitos de natureza individual. Tudo bem, pessoal? Então, as formas de solução dos conflitos: autodefesa, autocomposição, cujo maior exemplo é a mediação, e a heterocomposição, com a arbitragem e com o processo, a ação judicial, que é aquela que mais conhecemos, o conflito jurídico levado ao Poder Judiciário para que o Estado juiz traga a solução, uma solução de natureza imperativa, por meio do exercício, por meio da jurisdição. Ok? Exemplos de possibilidade de arbitragem. Agora vamos falar de dissídios individuais, dissídios coletivos e também as ações coletivas, aqui entendidas como as ações previstas na Lei de Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor. O que é o dissídio individual? O dissídio individual trabalhista, essa expressão é utilizada pela CLT, né? A CLT usa a terminologia dissídio. E o que é, pessoal? Nada mais, nada menos que, né, a demanda. A demanda. Vamos lá. A demanda, a lide. Demanda, lide, dissídio individual, a demanda, a lide. Qual demanda que é essa, pessoal? Né? Qual demanda, meus queridos concursandos? Essa demanda é a demanda que traz interesses individuais, né? Interesses individuais. Interesses individuais. Interesses particularizados. Essa é a ideia de dissídio individual. De dissídio individual, a lide, a demanda, uma vez proposta a ação, uma vez existente, né, o processo, uma vez, né, proposta a ação, no curso do processo, busca-se a solução de uma demanda de natureza individual. Uma demanda que traz interesses particularizados, identificáveis, interesses que pertencem a uma pessoa individualmente considerada ou a um grupo de pessoas. Vejam bem, pessoal, não é porque eu tenho na ação judicial, eu tenho no processo instalado, eu tenho vários autores ou vários réus, que a minha demanda deixará de ser individual e tornar-se-á coletiva. Não, não é isso. O que temos que analisar é o interesse, o direito subjetivo buscado nessa demanda, nesse dissídio individual, ok? Então, nós temos aqui interesses individuais particularizados. Sobre o dissídio coletivo. No dissídio coletivo, esse dissídio coletivo referido
Aqui é um dissídio coletivo em sentido tradicional, em sentido clássico. É uma ação especial trabalhista. É uma ação especial. Ok, pessoal? Uma ação especial. E qual é a característica dessa ação especial trabalhista, desse dissídio coletivo? É uma ação especial que envolve sujeitos coletivos. No direito do trabalho, esses sujeitos coletivos são os sindicatos. Sindicatos que têm personalidade sindical. Ou a empresa individualmente considerada ou um grupo de empresas. Então, será uma ação proposta por sindicatos ou pela empresa ou grupo de empresas contra o sindicato dos trabalhadores. Ok? Então, o dissídio coletivo envolve sujeitos coletivos e esses sujeitos coletivos pleiteiam, né, pedem ao judiciário trabalhista que criem normas jurídicas, é isso mesmo, que criem normas jurídicas ou que criem condições de trabalho. Isso se insere no âmbito do poder normativo da justiça trabalhista. Poder normativo. Poder normativo da justiça do trabalho. Um poder conferido somente ao judiciário trabalhista, pelo qual ele criará normas e condições de trabalho. Então, diferentemente do dissídio individual, aqui eu não tenho interesses particularizados. Eu tenho interesses das categorias profissionais e econômicas envolvidas. E se buscam novas condições de trabalho, criação de normas jurídicas. Assim como no acordo coletivo e na convenção se criam normas jurídicas com força de lei, uma vez frustrada essa negociação coletiva, se não houver a assinatura do acordo e da convenção coletiva, ajuiza-se a ação ou dissídio coletivo. Ok? Artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, o fundamento constitucional, a previsão da possibilidade do dissídio coletivo. Pode ser um dissídio coletivo de natureza econômica ou de natureza jurídica. No caso da natureza jurídica, busca-se a interpretação de normas constantes dos instrumentos negociais coletivos. E, por fim, temos aquelas ações coletivas, não confundam com o dissídio coletivo. As ações coletivas previstas na Lei número 7347/85 e na Lei número 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui eu estou falando dos interesses e direitos, mas interesses coletivos. Interesses coletivos na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor. Nós chamamos, essas duas leis formam o sistema de defesa, o microsistema de tutela coletiva de direitos. Quais direitos? Interesses e direitos de natureza difusa, coletiva estrito sensu e individuais homogêneos. Nós não vamos definir e estudar essas categorias. O importante a saber nesse momento é que esse microsistema de tutela coletiva de direitos traz possibilidades de ações coletivas que não se confundem com o dissídio coletivo no Poder Judiciário Trabalhista. Ações propostas por sindicatos e pelo Ministério Público do Trabalho, além de outros legitimados coletivos. Mas os principais, pessoal, os principais são os sindicatos e o Ministério Público do Trabalho no âmbito do processo
trabalhista do Poder Judiciário Trabalhista. Ok? Então ficamos por aqui, terminamos com esses conceitos e essas definições.